chegar na parte elétrica, você vai falar: "What?" Aí é que mora o perigo. Isso pode causar um acidente. Ha! É muita coisa, né, gente? Oi, gente! Tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia de vídeo! Promessa é dívida. Hoje vamos falar sobre elétrica e vamos dar 5 dicas, porque eu vou te dizer uma coisa: na hora de construir, principalmente se for a sua primeira casa, quando chegar na parte elétrica, você vai falar: "O que é isso? Do que a gente tá falando? É grego? O que significa isso? O que é disjuntor? Por que precisa desse quadro de força?" É uma coisa que ninguém para pra pensar e é uma coisa muito importante e que parece difícil, mas hoje a gente vai simplificar com essas 5 dicas. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Vambora! Vamos! A primeira coisa que eu quero falar é uma coisa super nova, na verdade, que as pessoas não pensavam até ontem, que é: dá pra combinar tomadas, interruptores, não só combinar, como usar como um acessório de decoração. Antigamente as pessoas falavam: "Ah, é branco", e bota lá, enfim. A nossa casa tem um design mais escandinavo, mas a gente optou ainda assim por essa cor grafite, linda, maravilhosa. Eu já vou falar pra vocês a linha que a gente escolheu e tudo mais. Você pode usar, por exemplo, a cor dando contraste na sua parede, ou no nosso caso, que nós temos uma casa que vai ter 50 tons de cinza, vai camuflar o espelho e vai ficar cinza também. Esse acabamento fosco, tem fosco e texturizado, ele dá um acabamento muito mais elegante, moderno, urbano. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pensa quando a gente começa a construir uma casa. Então a primeira dica é que isso também pode ser acessório de decoração. A Stack tem uma linha, que é a linha que a gente escolheu, que tem diversos acabamentos. A linha Sophie tem algumas cores diferentes: o branco Oro, o cromado Atom, grafite Fênix e o amêndoa. A gente escolheu o grafite para usar aqui em casa porque temos a questão dos 50 tons de cinza. E também escolhemos o branco. Na real, gente, a gente também vai ter depois, que também é lançamento, o miolinho, que também pode ser cinza, que pode ser branco. Você pode fazer as combinações que você quiser. E não é só a tomada tradicional. Tem também o ponto de antena, USB, todas essas coisas num acabamento diferente. Então use isso também na decoração. Essa é a primeira dica. Outra dica muito importante é: você tem que escolher certinho qual vai ser a entrada da tomada, porque a entrada existem dois tipos: existe a de 10 amperes e existe a de 20 amperes. Depende da demanda de força que precise o aparelho, vai ser de 10 amperes ou de 20 amperes. A normal comum é 10 amperes. A que tem um pouquinho mais de força é 20 amperes. A diferença é que uma tem 4 milímetros e outra tem 4,8 milímetros, é mais grossa. Então muitas pessoas pensam que é muito simples: é só você pegar, comprar um Benjamin e conectar, ou fazer os furinhos maiores só para encaixar. E isso não pode fazer, porque isso vai fazer que a instalação já não fique boa e fique comprometida. Não é simplesmente ter o furinho maior, tem a ver com a quantidade de amperes que puxa o aparelho. Se você coloca uma amperagem de 10 e realmente o aparelho é de 20, ele vai sobreaquecer e aí pode ocasionar um incêndio, um curto-circuito, pode queimar o aparelho. Muito provavelmente você já passou por duas situações dessas que o Ramon tá falando. Uma, por exemplo, secador de cabelo. Aí você vai enfiar na tomada e não cabe. É mais grosso, é mais fino. Por quê? Justamente porque os amperes é que são diferentes. Então isso significa que este aparelho não é pra esse tipo de tomada que você tá tentando enfiar. Mas também não é simplesmente a tomada. A tomada de 10 amperes tem um tipo de fiação e a de 20 tem outro tipo. Então o eletricista, o engenheiro elétrico tem que fazer todo esse planejamento, você explicando para ele quais são os aparelhos que você vai utilizar, e ele faz esse cálculo e faz a instalação certinha. Os fios mudam, a instalação muda, inclusive a gente vai falar sobre outra coisa que também muda, que é muito importante, e essa vai ser a terceira dica. Vamos imaginar o seguinte: usei o meu secador que não era pra usar, na tomada que não era pra usar. Pum! Caiu, queimou, derreteu. Aí entra quem? Esse cara aqui, que muita gente não sabe nem o que é e quem é. É o disjuntor. E pra que ele serve? Ele serve pra segurança da sua casa. Então, derreteu, o disjuntor vai cair. Realmente ele vai desligar antes de derreter. Exatamente, ele serve pra te proteger. Aí vamos supor que você tem lá então um disjuntor de 20 amperes. Aí, por exemplo, foi lá e caiu. Você fala: ah, então ok, vou trocar
o meu disjuntor de 20 amperes por um de 40 amperes e tá tudo resolvido. Muita gente faz isso, mas aí é que mora o perigo. Isso pode causar um acidente. A sua rede elétrica ali está preparada para receber, por exemplo, 20 amperes. Você vai lá, o seu secador na tomada errada, caiu, você trocou por um de 40 amperes. O que acontece? Você vai continuar recebendo a corrente elétrica e não vai cair. Isso é um problema e isso pode causar um acidente. Por quê? Porque não está adequado à sua rede elétrica. Aí sim, o que vai acontecer? Vai aquecer a fiação e aí sim pode derreter. Essa dica é preciosa, de segurança. Veja direitinho com o responsável pela elétrica da sua casa, seu engenheiro elétrico, seu eletricista, e entenda o que é o disjuntor, que agora você já sabe para que ele serve, e o número de amperes se está de acordo com a sua casa. Além dos disjuntores, tem outras duas coisas que são indispensáveis para você colocar para a proteção da sua casa na rede elétrica, que são o IDR e o DPS. Eu vou começar por o DPS, que é o protetor contra surto. Ele vai funcionar para proteger a sua casa e sua rede elétrica de descargas elétricas atmosféricas, que são descargas elétricas diretas ou indiretas. Por exemplo, pode ser que caia um raio, então aí a voltagem e a energia sobe muito e ele vai desligar para proteger a rede elétrica. Mas também pode acontecer que os caras da companhia de luz estejam mexendo em alguma fiação lá fora e então isso vai atrapalhar e ele também vai desligar para proteger a tua casa. E outro que é muito importante e que realmente salva a vida é o IDR, que são os interruptores diferenciais. Eles servem para quê? Por exemplo, se você tem uma criança ou inclusive um adulto que vai utilizar um aparelho que tem um fio solto, aí ele conecta e vai dar um choque nele. Este vai interromper a corrente elétrica e vai proteger do choque imediatamente. Ou muitas vezes uma criança vai lá e vai brincar, criança adora tomada, experiência própria. Então ele vai enfiar alguma coisinha, vai dar um choque, pum, aí corta, salva a vida da criança e é muito importante porque é uma proteção a mais para sua família. Eu como mãe acho que essa parte é extremamente importante de você pensar no seu projeto elétrico e conversar com seu eletricista sobre isso, porque faz muita diferença. Essas dicas que a gente está dando aqui de segurança são extremamente importantes e coisas que a gente não sabe, por isso que a gente queria tanto fazer esse vídeo, principalmente se você tem criança, se você tem uma família e você precisa proteger a sua família, você precisa saber dessas informações. A família é super importante, mas também tem os aparelhos eletrônicos. Assim, tem uma geladeira que normalmente você não quer que ela pife para você ter que comprar uma nova. TV que queima. Aliás, deixa aqui embaixo pra gente nos comentários se você por acaso tinha ideia do que a gente está falando aqui. Se você sabia das coisas que a gente está falando, quais as coisas que você sabia e quais você não sabia, porque a gente quer muito saber e ter esse comparativo de que se era só a gente que não sabia ou se isso é uma coisa geral que ninguém sabe. E esse cara aqui é o quadro Diamond Box. Ele vai servir para os nossos dispositivos de voz, telefonia, os nossos dispositivos de rede, internet e tal, e de TV. Então vai ficar tudo concentrado aqui. Uma das vantagens também desse quadro, que eu acho e que eu não posso deixar de comentar, é a estética dele, porque quadro é muito feio normalmente. Sério, gente, uma coisa me incomoda. E eu fiz uma caca quando a gente morava em São Paulo, no apartamento. Eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Nunca façam isso em casa. O que eu fiz? A gente tinha um quadro tão feio no apartamento que eu fiz um quadro e coloquei em cima do quadro. Mas isso é uma coisa horrível que você pode fazer, porque você compromete a segurança. Se você precisar ter um acesso rápido ao seu quadro, você não tem. Por quê? Porque tá tapado com um quadro. Parabéns pra mim? Não, não é parabéns pra mim. Então dessa vez na casa eu tô fazendo tudo muito certinho na parte elétrica e nas outras partes também, porque segurança é fundamental. Então, pra não ter um negócio feio, horroroso ali, muitos arquitetos e engenheiros acabam optando por esse quadro, por essa linha aqui da Stack, porque ele tem uma estética muito interessante. E além de tudo, ele tem vários tamanhos. Este é um modelo e esse tamanho é ótimo para colocar o modem, e ele já tem os pré-furos para colocar aqui a fiação, então não fica essa coisa do lado da TV pendurada, sabe? Fica todo certinho e tem também esses furinhos para você prender com os parafusos. Isso deixa extremamente organizado tudo. Então a organização, a estética e a segurança, é muita coisa
né, gente? A gente espera ter ajudado você um pouco com esse vídeo, então manda pros amigos, manda o link pra quem tá construindo, compartilha por aí, porque a gente deu tudo mastigadinho aqui pra vocês. Todo o nosso material elétrico aqui em casa, bem como as tomadas, os interruptores, disjuntores, quadros de força, tudo isso são da Stack. A gente vai deixar pra vocês aqui embaixo o link do site deles, pra vocês darem uma olhada. Lá tem muitas informações, tem canal, a gente vai deixar todas as informações aqui pra você também ir pesquisar um pouco mais e ficar sabendo de tudo aquilo que você tem dúvida. Além de todas as opções que tem lá, tem todas as especificações de cada produto que você precisa, porque assim vai ser muito mais fácil quando você tenha que decidir justamente o que a gente estava conversando. Quantos amperes, qual voltagem, qual capacidade, qual tamanho, tudo isso está com descrição lá no site. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Muitas beijocas, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Oi, gente, tudo bem? Que onda? Como estão? Essa blusa na cintura tá esquisita. Oi, gente, tudo bem? Que onda? Como estão? Mais uma vez eu vou tirar o óculos, peraí. Agora acho que vai.